Irmãos, eu convido a se pôr de pé para nós meditarmos na palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Samuel possuía 3 ministérios. Ele era profeta, ele era sacerdote e juiz em Israel. Abra em 1 Samuel 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos meditar dos versículos 40 ao 51. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Você que está em casa também abra a sua Bíblia. Em 1 Samuel 17, do 40 ao 51. A igreja que encontrou, diga graças a Deus. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu o amaldiçoou pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a falar com Deus, peça ao Senhor que fale contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos e congregados como igreja do Senhor. O teu povo que fora comprado com teu sangue na cruz do Calvário. Deus, nós queremos neste momento pedir para que a tua graça uma vez mais seja
renovada sobre a nossa vida. Deus, nós queremos mais uma vez pedir para que o Senhor nos oriente, fale conosco, nos instrua, ó Deus, através da palavra do Senhor. Meu Deus, nós precisamos da orientação da palavra do Senhor para a nossa vida. Pai, nós pedimos que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, que ela gere fé e confiança ao nosso coração. Meu Deus, fale conosco uma vez mais. Assim como o Senhor tem falado todas as vezes, nós suplicamos para que o Senhor permaneça nos direcionando e nos orientando através da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos aplicá-la para a nossa vida, e sermos não somente ouvintes, mas praticantes dela, para a glória do Teu santo nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, esse texto, esses versículos que acabamos de ler, todos juntos, nos fala de mais um dos muitos confrontos que Israel estava vivendo, ou que o povo outrora, chamado povo de Deus, estava vivendo. A Bíblia vai nos afirmar que desde quando Deus decidiu chamar Abraão para uma aliança, e agora aquele povo chamado de povo hebreu, iriam passar por lutas e adversidades. Se nós formos analisar no Antigo Testamento, muitas ou diversas, pequenas e grandes guerras aconteceram com o povo de Israel. Já no Novo Testamento, nós vamos ver agora Cristo exercendo o seu ministério, chamando os 12 apóstolos, e agora, com as suas palavras de instrução, ele começa a dizer também aos seus apóstolos que eles passariam por lutas. Certa feita ele menciona que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E assim como ele venceu o mundo, com ele nós também podemos alcançar vitória diante das nossas adversidades. Conhecedor que era Cristo, da dificuldade em que a igreja viveria, ele diz também que eles não precisavam ficar ansiosos acerca do amanhã, porque cada dia bastava para o seu mal. Ele está dizendo que se nós vencermos hoje, amanhã nós precisaremos lutar, porque nós teremos um novo motivo para lutar. As lutas e adversidades, elas se levantam, dia após dia. Pedro escreve que em toda a nossa irmandade, ou ele diz que em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, os irmãos que agora resolveram aceitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles também estariam passando por dificuldades. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que ser cristão traz consigo diversos benefícios, mas enquanto povo de Deus, aqui nessa terra, inimigos se levantarão para querer nos parar. Desde quando Deus decidiu escolher um povo para servi-lo, foi assim e o será até Cristo voltar para arrebatar a igreja. Talvez você está sendo perseguido no seu trabalho, talvez você está sendo perseguido na sua casa. Jesus já nos advertia, ele diz que perseguiram a ele,
perseguiram também os profetas, quanto mais a nós não seríamos perseguidos. Talvez você está chorando pelas dificuldades que sobrevêm, as lutas que muitas das vezes são intensas e grandes, problemas que muitas das vezes são crônicos. Meu irmão, eu quero te dizer que o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vale a pena perseverar como igreja do Senhor. Paulo irá mencionar ainda nas suas cartas que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que há de vir sobre nós, igreja do Senhor. O que Deus tem nos prometido, nós alcançaremos. Vale a pena perseverar até o fim e receber do Senhor a coroa da vitória. O povo de Israel estava passando por mais uma luta, por mais um momento de adversidade, e esse problema agora é grande. O problema que eles estão enfrentando é um problema diferente dos demais. Os textos anteriores vão dizer que este desafio estava para um representante do povo de Israel a enfrentar um representante do povo filisteu. E o resultado deste confronto seria em que a nação que perdesse seria submissa à nação daquele que vencesse. Corria-se um grande risco de os filhos dos israelitas serem queimados em sacrifício para os deuses pagãos dos filisteus, ou ao deus pagão Dagom. E agora, este confronto também é diferente, por dois aspectos. O primeiro, o resultado da vitória ou da derrota. E também pelo medo que esses soldados israelitas traziam no coração em enfrentar aquele grande gigante. É difícil nós entendermos como uma nação que outrora viveu prodígios e milagres do Senhor, pois nenhum povo foi alcançado da maneira que este povo foi alcançado. Deus usando o seu braço forte, Deus usando elementos da natureza, Deus usando seres espirituais para dar-lhes vitória. Eles simplesmente agora se esquecem dos prodígios e milagres que o Senhor concedera a eles no passado, e o desafio traz consigo o medo. E a Bíblia então diz que esse desafio é grande. Deus agora irá levantar um jovem pastor de ovelhas, que está no anonimato, desconhecido do povo de Israel. Ele tinha uma profissão pouco perseguida naquele lugar. Ninguém queria ser pastor de ovelhas. Era uma profissão que não se destacava em meio às profissões daquela época. Corria risco. Havia lobos, ursos, leões que queriam tragar as ovelhas. Mas Deus acha Davi em meio a um campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E eu quero, aproveitando esta passagem que Deus trouxe ao meu coração neste momento, seja fiel nas pequenas coisas, que Deus te colocará sobre grandes. Aquilo que te vier à mão para fazer, o faça com excelência, porque Deus te honrará de uma forma grande e poderosa. Davi, então, está com a tarefa de ir a este combate. E dentro deste combate, dentro desta guerra, levar alimento para os seus irmãos. E quando ele se depara com aquele gigante,
Ele vê que aquele gigante precisava cair para que o povo de Deus continuasse a alcançar vitórias sobre os seus inimigos. E ele decide enfrentar aquele gigante. Ele era um desconhecido, e aquele desafio serviria para que ele se destacasse em meio à nação de Israel, para que ele se destacasse diante do rei. Meu irmão, quando eu leio esse texto e vejo que nós enfrentamos grandes desafios como Davi enfrentou, eu quero que você aplique no seu coração o que eu vou dizer neste momento. Os nossos grandes desafios, eles poderão servir para nós como uma oportunidade de crescermos na nossa vida. Se não houvesse este desafio, talvez Davi estaria no anonimato ainda. E agora esse desafio faz com que ele se promova diante da nação de Israel, diante do rei de Israel. Nós precisamos crescer com os nossos desafios. Aquele povo, agora, depois do combate, iria dizer que Saul, o rei, venceu 1000, mas Davi venceu 10.000. Ele agora está numa posição de destaque, tão destaque, que nós estamos falando dele há milhares de anos depois. Se o seu desafio é grande, lá no seu trabalho, não desanime. Deus pode te promover com esse grande desafio. Paulo crescia com as suas adversidades. Ele menciona que quando ele estava fraco é que ele estava forte. Ele entendia que a dificuldade o aproximava de Deus. Ele via que ele precisava, na sua luta, na sua fraqueza, buscar a presença de Deus para receber vitória. E aí ele menciona que, de fato, quando ele estava buscando a Deus, é que ele estava forte. A Bíblia diz que então ele dobrava os seus joelhos, ia ao terceiro céu, na intimidade com o Senhor, e voltava renovado, cheio do poder de Deus. As adversidades podem nos fazer crescer. Nós precisamos entender que, muitas das vezes, Deus quer nos adestrar para o confronto. Quer nos ensinar algo novo nas nossas lutas. E a certeza da vitória, ela é garantida. O Senhor é a guerra. Operando o Senhor, quem impedirá? Então Davi, ele decide com fé no coração enfrentar o problema. E vê em Golias um ponto fraco. Ele vê uma oportunidade de vencer o gigante. E Jesus é maravilhoso, que ele me dá um entendimento do ponto fraco de Golias. Sabe qual era, irmão, o ponto fraco de Golias? A incircuncisão. Quando ele percebe que Golias é um incircunciso, ele lembra que todo aquele que fosse circuncidado era a forma, uma aliança com Deus. E ele percebe agora que esse circunciso não serve ao Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Ele consegue perceber que aquele gigante, ele não tem uma aliança com o Deus que destruiu Faraó com o seu reino. Ele percebe que aquele incircunciso não serve ao Deus que abriu o mar para que o povo de Israel passasse em terra seca.
Ele percebe que aquele gigante, ele não servia ao Deus que fez o sol parar para dar vitória a Josué. Ele não servia o Deus que jogou as muralhas de Jericó por terra. E agora ele percebe que ele tem uma aliança com Deus forte, o Deus poderoso, o Deus grande. E ele decide: eu irei enfrentar o gigante. Ele tem um ponto fraco, ele não serve ao Deus poderoso, ele irá cair pela mão do Deus poderoso. Parece que ele lembra das palavras que Deus diz a Josué, e diz: do Senhor é a guerra, Deus julgará por terra. Meu irmão, tu és servo do Senhor, o teu nome está escrito no livro da vida. O Senhor pagou um preço caro pela tua vida, Ele guerreará por ti nesta batalha. O Deus que nós servimos é fiel para nos abençoar nesta aliança. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o mal não nos atingirá, porque nós temos uma aliança com esse Deus forte e poderoso, Deus da Bíblia Sagrada. E Davi, na sua estratégia, eu fico apaixonado com a palavra de Deus nos detalhes. E agora imagino Davi indo ao ribeiro, pois ali era um vale que separava as duas nações, os dois exércitos. E ele desce esse vale, e agora ele começa na sua estratégia, separar pedras para o confronto. E a Bíblia diz que ele começa a separar pedras lisas. Eu imagino ele separando essas pedras. Esta é pesada, esta pedra é quadrada, esta pedra não corta o vento. Ele é estrategista para enfrentar aquele gigante. E a Bíblia menciona que ele separa 5 pedras. Imagino eu, pedras que, ao serem lançadas, não iriam se desviar do objetivo e do alvo. Pedras que cortariam o vento e alcançariam o seu objetivo. Nós precisamos ser estrategistas, não maliciosos. Há uma diferença de sermos maliciosos e sermos estrategistas. Analisarmos como enfrentaremos o nosso gigante. Quais serão as estratégias? O que eu preciso fazer? Eu preciso dialogar. Eu preciso tomar essa direção para esse resultado. Seja como Davi. Precisamos ser estrategistas. E a nossa guerra, ela é muito mais fácil. Não precisamos enfrentar um gigante físico. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados das trevas. Dobre o joelho. Peça ao Senhor para julgar este gigante por terra. E agora, carregando a bandeira do Deus de Abraão, de Isaac e Israel, a fé no Deus vivo no coração, ele vai contra o gigante, que carregava a bandeira do Deus pagão Dagom. Davi lança mão de uma pedra, lança mão de uma funda, lança aquela pedra tem uma direção alvo, chega na testa de Golias e ele cai por terra. Aos nossos olhos, estava consumado a vitória daquele povo. Eu fico sem entender por que depois Davi vai em Golias, pega a sua espada e usa a sua própria arma para cortar-lhe a cabeça. E vem ao meu coração que
nós precisamos vencer os nossos inimigos de tal forma que ele nunca mais se levante para tentar nos destruir. Ele pega a espada, como se um dia desses atrás, passando perto da minha casa, uma árvore não aguentou a força do vento e veio ao chão. Um senhor com motosserra cortou-lhe o tronco. Passado poucos dias, eu passei lá e aquela árvore que havia sido cortada, ela estava cheia de brotos. Eram muitos, diversos. A sua raiz ainda estava ao chão. Aquilo que sustentava aquela árvore ainda estava vivo. Davi percebe que poderia haver possibilidade daquele gigante se levantar. E ele faz o serviço bem feito. Vença o seu gigante de tal forma que ele nunca mais se levante contra a sua vida. No nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Fique de pé, vamos falar com o Senhor. Gostaria que você então começasse a orar pela sua vida. Você que está em casa, comece a clamar a Deus também pela sua vida. Comece a falar a Deus sobre este gigante, ele precisa e vai cair por terra no nome de Jesus. O Deus que você serve vai te dar a vitória. Comece a falar com Deus então neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, Tu és grande. Tu és forte e poderoso nas batalhas. Excelso sobre tudo e sobre todos. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Meu Deus, o Teu servo e a Tua serva ora neste momento. A Tua igreja suplica, Deus, para que o gigante caia por terra. Meu Deus, o Teu povo em casa pede vitória sobre esta causa. Jesus, lança esse gigante por terra, Senhor. Dá fim, meu Deus, a este mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entrega na mão do Teu Filho a vitória. Entrega, meu Deus, na mão da Tua serva, Deus, a bênção. Deus, vai libertando, se preciso for. Se o gigante, meu Deus, for algum tipo de vício, Senhor, quebra as cadeias espirituais do mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta, Senhor. Talvez algum pai tenha orado aqui pelo seu filho, pela sua filha. Alcança, Jesus, a família da igreja, daqueles que oram ao Senhor neste momento. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, ela seja manifesta sobre a vida deste que com fé ora ao Senhor neste momento. Deus, e que as lutas, elas sirvam para nós estarmos mais capacitados para outras mais que vierem. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça. Comece neste momento a orar também pelos seus familiares. Comece a pedir ao Senhor neste momento que vença o gigante lá na sua casa. Comece a falar com o Senhor. Já nessa oração específica, ore pela sua família. Você decidiu no seu coração que você e a sua casa servirá ao Senhor.
Talvez alguém precisa de se converter ainda na sua família. Peça ao Senhor que a liberte pelo poder do nome de Cristo, e que esta pessoa passe a entender o propósito de servir ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor para que continue a boa obra na sua casa. Peça para que Deus dê vitória. Se há alguma enfermidade em algum membro da sua família, peça ao Senhor que repreenda no nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, Deus, dê vitória à tua igreja. Pai, nós assim oramos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém.